Voltamos com o terceiro bloco da SPM Repórter, com Carlos Nascimento, âncora do Jornal do SBT. Neste bloco, vamos falar sobre fatos marcantes em debate. Nascimento, no Jornal do SBT, queria retomar um pouco a questão do bloco anterior, sobre opinião. Você, como âncora do jornal, você expõe sua opinião. Eu queria saber se a direção te dá uma coordenada antes ou se você tem a liberdade total de expor. Se a direção me desse uma coordenada antes, provavelmente eu não falaria nada do que eu falo. Não existe coordenação nenhuma. Existe uma relação de confiança entre a empresa na qual eu trabalho e a função que eu exerço. Eu comento o que eu acho que eu devo comentar e da forma como eu acho que devo. E se, evidentemente, eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser chamado a atenção. Mas até hoje nunca aconteceu. Que ótimo. Como exemplo dessa exposição de opinião, vou chamar um vídeo. Pois não. Vamos ver. Boa noite. Boa noite. Olha, ou os problemas brasileiros estão todos resolvidos ou nós nos tornamos perfeitos idiotas. Porque não é possível que dois assuntos tão fúteis possam chamar a atenção de um país inteiro. Primeiro, um programa de televisão em que se discute um estupro que por si só já é um absurdo, negado pelos dois protagonistas. Segundo, uma pessoa que ninguém conhece vira uma celebridade na mídia somente porque o nome apareceu milhões de vezes na internet. Luísa já voltou do Canadá e nós já fomos mais inteligentes. Nascimento, ao falar que nós brasileiros já fomos mais inteligentes, você quis dizer que há uma despreocupação das pessoas com os assuntos mais sérios? Não, eu quis dizer o que eu disse aí, que, na minha opinião, o fato de se dar importância a esse tipo de celebridade midiática instantânea, sem que haja uma razão, eu acho uma idiotice. Eu acho que as pessoas devem comentar assuntos relevantes, algo que seja importante, que tenha consequências para o país, para a vida de cada um, né? E, assim, nada impede que na internet e nas redes sociais se comente o que se quiser, não tenho nada a ver com isso. A minha referência foi a mídia brasileira, né? Naquele dia, onde quer que você olhasse, inclusive emissoras grandes de televisão, estavam enaltecendo uma frase que alguém disse e que não quer dizer absolutamente nada para ninguém, né? Então, eu acho que quando você começa a entrar por esta seara, você está se distanciando dos assuntos que são importantes e que mereceriam ser comentados também, para ficar falando bobagem. O que você acha que precisa ser feito para que a mídia se preocupe mais com os assuntos mais sérios? Eu não acho que precisa ser feito nada. Eu só acho o seguinte, eu não faria isso, né? Eu, como jornalista e como editor de um telejornal, eu acho que eu tenho um compromisso de levar para os meus telespectadores assuntos que sejam de interesse público e de interesse do público também. Porém, com base em valores, em alguma coisa que possa se dizer, bom, a televisão mostrou algo que tem a ver comigo, com a minha vida, com o meu país, com a minha família, ou qualquer coisa assim, né? Eu não acho que nós devemos investir nessa discussão de futilidades, é isso. Você citou a internet. Você acha que com a ascendência do jornalismo na internet, o jornalismo fica mais superficial? Depende do jornalismo. Mídia? Se o jornalismo quiser ser mais superficial, ele vai ser. Se ele não quiser, ele não vai ser. Eu acho que não deve ser, né? A internet é o quê? Até aqui, é um meio de comunicação, não é um veículo. Ela é um meio, é um instrumento. Ali tem rádio, tem televisão, tem jornal, tem revista, tem tudo que você quiser, né? O uso que vai se fazer depende de cada empresa jornalística e de cada profissional. Eu acho que nós devemos fazer na internet ter os mesmos compromissos que temos com o público nos outros meios, né? É uma questão de... Não é porque é a internet que é diferente. Claro que tem uma linguagem mais própria, tudo bem, a linguagem não se discute. O que eu considero importante na nossa profissão é a mensagem que vai ser passada, né? O que nós somos? Nós somos treinados para quê? Para informar as pessoas. E como vocês dizem aí, com muita sabedoria, questionar os fatos. Essa é a nossa missão. Então, enquanto nós estivermos nesse trilho, não importa se nós estamos na televisão ou na internet, mas nós não podemos nos desgarrar da nossa função.
Mudando agora um pouquinho o assunto, em alguns países como Canadá, Portugal e Uruguai, o uso da maconha já não é mais um crime. E o nosso país, você acha que ele está preparado para uma decisão como esta? Essa é uma ótima pergunta, né? Ótima pergunta. Eu acho que não. Acho que não. Acho que não por quê? Porque para você legalizar a droga, é preciso ter, não só a maconha, você vai legalizar a maconha e as outras drogas, né? Primeiro é preciso ter certeza do que se está fazendo, é preciso ter bases muito sólidas de raciocínio e de sustentação dessa tese para provar por A mais B de que isso daria certo. Até aqui o que nós temos são pessoas discutindo nos meios de comunicação, principalmente o ex-presidente Fernando Henrique, que defende muito, né? Agora, cientificamente, eu não sei como é que seria isso, eu não me sinto seguro. Eu tenho filhos, tenho netos, eu não gostaria que meus filhos e netos convivessem com droga. Essa é uma questão pessoal minha, como cidadão, como brasileiro, né? Agora, se você me provar por A mais B, não, vamos legalizar que vai ficar tudo uma beleza, né? E vai diminuir o crime, vai diminuir a droga, tudo bem. Aí eu concordo, mas eu acho que da forma como é hoje, não. Que tipo de atitude você acha que deveria ser tomada antes? Bom, é o que eu disse, se um país vai tomar uma decisão dessa, é preciso ter informações suficientes, tanto daqueles que defendem a legalização quanto aqueles que são contrários, para que a população se convença de uma coisa ou de outra e tome uma decisão madura, né? Eu acho que, por exemplo, não se pode tomar uma decisão dessas com base em ideologia. Ah, mas precisa ser liberal, precisa abrir, porque onde se viu precisa ser progressista, avançado, né? Como coisa que quem é contra fosse atrasado. Não. Cada um pensa de um jeito e defende os seus pontos de vista. Então, se vai se tomar uma decisão assim, eu quero dizer, não é tão simples quanto parece. Em abril desse ano, Nascimento, o STF ele decidiu que o aborto de crianças de fetos sem cérebro ele não é mais crime. Só que parte da ala cristã condenou essa decisão. Você acha que a interferência da religião pode atrapalhar? A religião tanto pode interferir para o bem quanto para o mal, né? A religião, enquanto ela mantém o bom senso, o equilíbrio, o critério, ela é ótima. Eu me sinto muito bem quando eu vou à igreja, quando eu vou comungar, que eu sou católico, muito raramente, né? Mas eu gosto, me faz bem aquilo. Eu gosto de frequentar. Eu também tenho na família pessoas espíritas, então de vez em quando eu vou na sessão espírita. Também gosto, acho interessante. Nas decisões políticas. Não, peraí. Eu quero dizer, então a religião, enquanto ela se comporta naquilo que é a sua função, né? Aquilo para que ela se dedica, é bom. Acho que para o homem é bom, para o ser humano é bom. Quando a religião começa a se misturar com ideologia, com política, começa a ser radical, começa a ser misturada com comércio, com um monte de exploração da fé e outras coisas, aí ela é péssima, certo? Então, no caso dos anencéfalos, eu acho que ninguém veio ao mundo para sofrer. Se a ciência permite que se saiba que em determinada situação vai se criar um estado de coisas em que nem filho, nem mãe, nem ninguém serão felizes e serão vítimas de uma anomalia, eu acho correta a decisão que foi tomada. O que é diferente de você dizer assim, liberou geral o aborto, pode de qualquer jeito. Nós não estamos preparados para isso. Talvez num outro estágio da sociedade brasileira estejamos, mas hoje não. Basta ver as decisões que a gente toma, até nas eleições, as pessoas que nós elegemos, os comportamentos que temos, eu acho que a sociedade não amadureceu a esse ponto ainda. No último ano, o STF decidiu que a união de civil de pessoas do mesmo sexo deve ser permitida. E desde então, a liberalidade da adoção de crianças por esses casais é uma discussão frequente. E você acha que isso deve ser permitido pelo governo? Você foi bem no ponto, essa é a mesma história da maconha. O que se discute, o que você pergunta? Se uma criança criada de forma adotiva por um casal homossexual será uma criança igual àquela criada por um casal de homem e mulher. Basicamente é isso. Que efeitos isso terá na vida dessa criança, como é que vai repercutir no seu futuro, como que ela vai aceitar, interpretar, que carga emocional isso vai trazer, são perguntas que, a meu ver, não foram respondidas. Porque é uma situação muito nova. Então é preciso que essas crianças cresçam, que essas crianças venham para a sociedade e que elas próprias contem a sua experiência. Para depois a gente dizer não é igual ou não é igual.
Hoje eu considero uma irresponsabilidade você dizer assim que um filho adotivo de um casal homossexual não vai ter nenhuma marca, vai se desenvolver da mesma forma que uma outra criança filho de um casal heterossexual. Porque nós não temos esse resultado, né? É preciso esperar para saber. É muito novo ainda. Nós temos uma pergunta de alunos da SPM para você. Vamos lá. A minha pergunta para você, Carlos, é qual a sua posição sobre a obrigatoriedade ou não de ter o diploma de jornalismo? Eu sempre fui a favor do diploma. Não porque o diploma represente conhecimento, sabedoria, reserva de mercado, como os inimigos do diploma costumam dizer. Não é isso. A questão é que a regulamentação da profissão de jornalista no Brasil tenha sido feita por militares ou não, que isso para mim pouco importa, isso é uma bobagem. A regulamentação foi atrelada à figura do diploma. Então, antes do diploma, a profissão não era regulamentada, né? Que agora já foi desregulamentada de novo. Tá? Agora, o que era melhor, antes ou depois? Eu fiz essa pergunta uma vez. Uma vez a Folha de São Paulo me procurou, faz muitos anos, em 1985, acho, para escrever um artigo sobre o diploma. Já naquela época se discutia isso. O que eu fiz? Eu trabalhava numa redação com vários jornalistas importantes das antigas, né, como vocês dizem. Então eu fui a um por um deles, e eu me lembro muito bem do Zé Hamilton Ribeiro. Fui no Zé e falei, Zé, você que foi jornalista no tempo sem diploma, e agora você é jornalista do diploma aqui com quem tem diploma. O jornalismo era melhor antes ou agora? Ele falou, nem se compara. O jornalismo é muito melhor hoje do que foi antes. Por quê? Porque se formou uma comunidade francamente dedicada a exercer a profissão e zelar por ela. Então, vocês estão aqui, vocês não são aventureiros. Vocês decidiram seguir uma profissão e vocês formaram uma tribo da qual eu também faço parte, que é a tribo dos jornalistas que querem ser profissionais, viver disso e valorizar a sua profissão. Não é uma coisa assim, hoje deu certo, eu sou jornalista, amanhã não dá mais, eu vou ser outra coisa. Ou então eu sou amigo do dono da televisão, eu vou ter um lugar para apresentar o jornal e assim por diante. Olha, tudo na vida se acumula experiências, né? Quando eu tinha 16 anos, eu fui convidado para dirigir um importantíssimo jornal democrático de Dois Costas, tinha 4 páginas. Mas não importa, no nosso universo isso aí era muito. Os meus colegas de colégio, na época eu tinha 16, estava no colegial, todos queriam ter uma coluna no jornal. Então, na época era onda, né? Eu me lembro até de alguns títulos. Tinha uma que chamava O Martelo na Bigorna, outra chamava O Bicão, tinha um que era em hebraico, Anatévica, A Esperança, Sociedade na Passarela e por aí afora. Então, o que eles queriam? Escrever sobre o seu grupo, a sua turminha, as fofoquinhas e não sei o que e tal, muito bem. Aí eu fui liberando, nós tínhamos várias colunas no jornal. Aí quando chegou, logo depois, eu disse assim, olha, esse mês eu não posso fazer porque eu vou sair de férias. O outro disse assim, olha, eu vou no aniversário da minha avó, não sei aonde, então não vou fazer a coluna, e assim por diante, né? Então eu aprendi muito cedo que esse negócio de jornalismo é para quem é sério e é a fim de fazer isso profissionalmente. Não dá para comparar essa minha situação com o que se passa nas grandes redações, mas a essência é a mesma, tá? Então, assim, eu acho que jornalismo é preciso ter compromisso com a profissão. E o diploma é o que permitiu isso no Brasil, né? Agora, não, mas tem muita gente que escreve melhor do que o estudante que fez jornalismo, então por que ele não pode ter acesso? Ora, eu adoro construir coisas, adoro, mas eu não me sinto capacitado para fazer uma casa. Eu até faço, já fiz várias. Mas eu preciso de um arquiteto, de um engenheiro para me ajudar. Então, se alguém quer vir para a nossa profissão, que se especialize, que crie um intercâmbio com outras profissões. Por exemplo, então, por que eu, jornalista, não posso, então, ser advogado? Eu só aprender a profissão, mas eu preciso, então, que me criem, por exemplo, uma oportunidade de eu, tendo o curso de jornalismo, fique mais fácil para ser advogado e assim por diante, né? Isso eu acho correto. Agora, excluir, não considero uma atitude inteligente. E nem acho que haverá tanto ganho assim. Porque quem quer ser jornalista vai estudar jornalismo. Não vai estudar engenharia, direito, nem qualquer outra coisa. No próximo bloco, Carlos Nascimento participa de um ping-pong com Carolina Carvalho e Gabriela Gouveia. Aguardem.